Em 2002, o Brasil ganhou a Copa do Mundo de forma invicta, mas o que aconteceu na véspera da final nunca foi explicado. Ronaldo teve uma convulsão misteriosa na noite anterior. Mesmo assim, jogou e marcou 2 gols. O médico da seleção foi impedido de falar por décadas, porque a resposta envolve doping, pressão da FIFA e um acordo que mudou o futebol mundial para sempre. E isso é só o começo do que você vai descobrir hoje. Bem-vindo ao Escuridão FC. Aqui a gente não conta o futebol que você já conhece, a gente conta o futebol que tentaram apagar. No vídeo de hoje, você vai descobrir 5 verdades sobre a seleção brasileira que a CBF, a FIFA e a grande mídia fizeram de tudo para que você nunca soubesse. Primeira, o doping que existia dentro do maior time do mundo. Segunda, os jogadores que levavam vidas completamente diferentes fora dos gramados. Terceira, como cartolas criminosos usaram a camisa amarela para lavar dinheiro por décadas. Quarta, a suspeita de match fixing, que envolveu jogos históricos da seleção. E quinta, a relação obscura entre a CBF e a FIFA, que custou ao Brasil muito mais do que títulos. Fica até o final, porque o que você vai ouvir nos últimos 2 minutos é o mais pesado de tudo. Vamos! Vamos começar com o tema mais sensível, doping. Quando se fala em doping no futebol, o nome que vem à mente é o da Juventus italiana nos anos 90, ou do ciclismo com Lance Armstrong. Mas o Brasil, a imagem é de talento natural, jogo bonito, graça. Essa imagem foi construída com muito cuidado. Em 2017, a Agência Mundial Antidoping, a WADA, publicou um relatório interno que apontava irregularidades nos protocolos de coleta de amostras em países da América do Sul durante os anos 2000. O Brasil estava na lista. O relatório nunca foi tornado público na íntegra. Vazou parcialmente para jornalistas europeus e depois sumiu. Mas o que os bastidores do futebol brasileiro sussurram há décadas vai além de um relatório. Ex-funcionários da CBF, que preferiram o anonimato, descreveram um sistema onde suplementos não declarados eram administrados a jogadores antes de jogos de alto risco. Ninguém assinou papel, ninguém fez perguntas. Os jogadores recebiam injeções e cápsulas com a garantia de que era suplemento vitamínico aprovado. Voltemos ao caso mais famoso, Ronaldo, a convulsão e a final de 1998. Antes da final contra a França, Ronaldo passou mal. A versão oficial mudou 3 vezes. Primeiro disseram que foi estresse, depois intoxicação alimentar. Depois, convulsão sem causa identificada. O médico Lídio Toledo foi proibido pela CBF de dar entrevistas sobre o episódio por anos. Quando finalmente falou, foi vago. E a pergunta que ficou sem resposta: o que exatamente Ronaldo tinha no organismo naquela noite? Não temos prova definitiva de doping. Seria desonesto afirmar que temos, mas temos silêncio. E no futebol, silêncio tem um preço. O segundo capítulo é sobre as máscaras. Todo jogador famoso tem uma imagem pública, mas algumas histórias que circulam nos bastidores do futebol brasileiro são pesadas demais para a grande mídia tocar. Vamos falar de um padrão, não de um indivíduo específico, mas de um comportamento documentado em processos judiciais, reportagens internacionais e testemunhos de agentes esportivos. Jogadores da seleção brasileira, no auge da fama, mantiveram contas bancárias em paraísos fiscais que não apareciam nas declarações à Receita Federal. Isso não é invenção, é o que o escândalo dos Panama Papers revelou em 2016. Entre os nomes que apareceram nos documentos com offshores ligadas ao futebol brasileiro, vários tinham passagem pela seleção, mas as vidas duplas vão além do financeiro. Há relatos, documentados em processos civis no Brasil e no exterior, de jogadores que mantinham relacionamentos paralelos, famílias em países diferentes, usando a agenda da seleção como cobertura. A CBF sabia, o staff sabia, ninguém falava, porque o silêncio era parte do contrato. O caso mais emblemático que se tornou público foi o de um jogador, não vou citar nome para não transformar isso em julgamento, que durante uma concentração da seleção, em 2010, saiu sem autorização, foi fotografado em uma boate em outra cidade e voltou sem que nenhuma punição fosse aplicada. O motivo era o jogador mais importante do patrocinador principal da CBF. O patrocínio valia 50 milhões de dólares. A disciplina valia menos. Isso é o que acontece quando uma instituição esportiva vira um negócio sem prestação de contas. E ninguém exemplifica isso melhor do que os cartolas.
Os Panama Papers foram um conjunto de 11,5 milhões de documentos confidenciais vazados em abril de 2016, pertencentes à sociedade de advogados panamenha Mossack Fonseca. Este vazamento massivo de dados expôs informações detalhadas de mais de 214 mil empresas offshore em paraísos fiscais, revelando as identidades de acionistas e administradores que utilizavam essas estruturas para fins diversos, incluindo evasão fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. O que foi revelado? O escândalo dos Panama Papers trouxe à tona a complexa rede de empresas offshore e contas fiduciárias criadas pela Mossack Fonseca para seus clientes em todo o mundo. Embora a criação de empresas offshore não seja ilegal por si só, os documentos revelaram que muitas dessas estruturas foram utilizadas para atividades ilícitas. As principais revelações incluíram ocultação de riqueza. Políticos, chefes de Estado, celebridades e empresários de alto perfil utilizavam empresas offshore para esconder fortunas e evitar o pagamento de impostos em seus países de origem, lavagem de dinheiro. Os documentos indicaram que algumas das companhias de fachada podem ter sido usadas para lavagem de dinheiro proveniente de atividades criminosas, como tráfico de drogas e corrupção. Figuras de destaque. Foram mencionados chefes de Estado em exercício de 5 países: Argentina, Islândia, Arábia Saudita, Ucrânia e Emirados Árabes Unidos, além de outros responsáveis governamentais, familiares e colaboradores, próximos de líderes de mais de 40 países, incluindo Brasil, China, Rússia e Reino Unido. 29 multimilionários da lista da Forbes também foram citados, bancos envolvidos. Mais de 500 bancos registraram cerca de 15.600 empresas de fachada com a Mossack Fonseca, com destaque para instituições como HSBC, Deutsche Bank e Credit Suisse. Em 2015, o mundo do futebol parou. O FBI prendeu 14 dirigentes da FIFA em um hotel na Suíça. Chamaram de FIFAgate. Entre os investigados, 3 nomes tinham ligação direta com a CBF. José Maria Marim, ex-presidente da CBF, foi preso nos Estados Unidos, condenado a 4 anos de prisão. Marco Polo Del Nero, seu sucessor, renunciou sob investigação. Ricardo Teixeira, o mais poderoso deles, fugiu para os Estados Unidos antes de ser indiciado e lá ficou protegido. Mas o FIFAgate foi só a ponta do iceberg visível. O que estava embaixo era maior. Segundo a denúncia do Departamento de Justiça americano, o esquema de corrupção na CBF envolvia propinas de contratos de transmissão de jogos que chegavam a centenas de milhões de dólares. O dinheiro que deveria ir para o futebol de base, para categorias menores, para infraestrutura, sumia. E sabe o que é mais perturbador? Marim presidiu a CBF durante a Copa de 2014 no Brasil. O país gastou mais de 27 bilhões de reais para sediar o torneio, estádios que ficaram vazios depois, comunidades removidas à força. Tudo isso sob gestão de um homem que seria depois condenado por crime organizado. E tem um detalhe que a mídia brasileira mal mencionou. Marim foi fotografado guardando uma medalha de ouro olímpica no bolso durante uma cerimônia, uma medalha que não era dele. Esse gesto, pequeno, banal, quase cômico, diz mais sobre a mentalidade dos cartolas do que qualquer dossiê. Para eles, o futebol sempre foi um objeto para guardar no bolso. Agora chegamos ao capítulo que vai gerar mais debate nos comentários. Match fixing, jogo combinado. Antes de continuar, preciso ser direto. Não existe prova pública de que algum jogo oficial da seleção brasileira principal foi manipulado, mas existem indícios, investigações abertas e padrões que pesquisadores de match fixing apontaram, e esses indícios nunca foram investigados de forma independente. Vamos começar pelo que é fato. A Interpol, em parceria com a UEFA e a FIFA, identificou entre 2011 e 2013 mais de 380 jogos suspeitos em todo o mundo. Desses, uma parte significativa envolvia equipes sul-americanas, incluindo times do futebol brasileiro. A maioria eram amistosos e jogos de competições menores, mas amistosos da seleção também estão nesse universo. Em 2013, o pesquisador Declan Hill, que escreveu o livro The Fix, referência mundial sobre match fixing, declarou em entrevista que amistosos de seleções sul-americanas eram usados como produto de laboratório por grupos criminosos asiáticos para testar esquemas antes de aplicar em competições maiores. Hill não citou o Brasil diretamente, mas disse que nenhuma seleção grande do mundo estava imune. O que sabemos com certeza é que a CBF organizou dezenas de amistosos ao longo dos anos 2000 e 2010 com adversários inusitados, em locais
locais estranhos, sem explicação clara, amistosos na Ásia, no Oriente Médio, em países sem tradição alguma no futebol. Os contratos desses amistosos nunca foram tornados públicos. Quem pagou? Quanto? Com qual garantia? Ninguém sabe. Talvez seja só má gestão, talvez seja algo mais. O problema é que quando não há transparência, o espaço é preenchido pela desconfiança. E no futebol, desconfiança tem fundamento. O que é match fixing? Match fixing consiste na alteração deliberada e indevida do curso ou do resultado de um evento esportivo. Essa manipulação pode envolver jogadores, árbitros, dirigentes ou outras pessoas ligadas à competição, que aceitam subornos ou vantagens para influenciar o desfecho de uma partida. A advogada Mariana Chamelete, especialista em direito penal econômico, descreve a manipulação de resultados como uma espécie de corrupção competitiva, que se concretiza através de pagamentos indevidos, visando a alteração do desfecho ou de lances específicos de partidas esportivas. Como funciona a manipulação de resultados? A manipulação de resultados pode ocorrer de diversas formas, desde a alteração do placar final até a ocorrência de eventos específicos dentro de uma partida que podem ser apostados. Alguns exemplos incluem cartões e faltas. Jogadores podem ser subornados para receber cartões amarelos ou vermelhos intencionalmente, ou para cometer pênaltis em momentos específicos do jogo. Resultados parciais. A manipulação pode focar em resultados de tempos específicos da partida, como o placar ao intervalo, desempenho geral. Atletas podem ser instruídos a ter um desempenho abaixo do esperado para garantir a derrota de sua equipe. Essas ações são orquestradas para que apostadores, cientes da manipulação, possam lucrar com apostas em resultados pré-determinados. A facilidade de apostas online e a globalização do mercado de apostas têm ampliado as oportunidades para o crime organizado se infiltrar no esporte, buscando ganhos rápidos e, em alguns casos, a lavagem de dinheiro. Exemplos históricos e casos notórios. O match fixing não é um fenômeno recente e possui diversos casos notórios ao longo da história do esporte. Máfia do apito, Brasil, 2005. Um dos maiores escândalos de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo árbitros que alteravam o curso de partidas para favorecer apostadores. Este caso levou à anulação e repetição de jogos do Campeonato Brasileiro e impulsionou a inclusão de dispositivos legais específicos no Estatuto de Defesa do Torcedor. Agora vamos fazer uma análise tática da final da Copa do Mundo, 2002, Brasil 2, Alemanha 0 contexto, disputada em 30 de junho de 2002, no Estádio Internacional de Yokohama, Japão. A final marcou a redenção brasileira após o trauma de 1998. Luiz Felipe Scolari montou um time extremamente pragmático, compacto e eficiente, enquanto a Alemanha de Rudi Völler era forte fisicamente, mas previsível. Formações iniciais: Brasil, 3-4-2-1/3-5-2 variando. Goleiro: Marcos. Zagueiros: Lúcio, Roque Júnior, Edmilson laterais/meio. Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Roberto Carlos meias atacantes. Rivaldo, Ronaldinho centroavante. Ronaldo Alemanha, 4-4-2/3-4-1-2. Goleiro: Oliver Kahn. Defesa: Frings, Novotny, Ramelow, Lam meio. Schneider, Hamann, Jeremies. Bode. Ataque: Klose e Neville. Pontos táticos principais: 1. Superioridade no meio-campo. O grande trunfo de Scolari foi a dupla Gilberto Silva mais Kleberson. Gilberto Silva atuou como um volante âncora excelente, destruindo as jogadas alemãs e dando segurança à zaga. Kleberson surpreendeu, correu incansavelmente, fez transições rápidas e deu a assistência para o primeiro gol de Ronaldo. 2. Compactação e linhas bem organizadas. O Brasil jogou muito compacto. As linhas ficavam próximas, reduzindo espaços para o contra-ataque alemão. Mesmo com laterais ofensivos, Cafu e Roberto Carlos, o time não desmanchava defensivamente graças à proteção de Gilberto Silva. 3. Exploração dos espaços nas costas da defesa alemã. A Alemanha tinha uma defesa alta e lenta. Ronaldo explorou isso magistralmente. No primeiro gol, 67 minutos. Rivaldo recebe, atrai a marcação e toca para Ronaldo, que invade o espaço entre zagueiro e lateral. Finalização clássica no canto. No segundo gol, 79 minutos. Erro grave de Kahn, que soltou a bola após chute de Ronaldo. E o fenômeno empurrou para o gol vazio. 4. Eficiência nas transições. O Brasil não precisava dominar a posse, o jogo ficou equilibrado em posse.
Scolari priorizava contra-ataques rápidos com Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho. Os três atacantes tinham liberdade para flutuar e criar desequilíbrios. Fraquezas da Alemanha: meio-campo lento e pouco criativo. Hamann era bom, mas pouco apoio. Falta de velocidade na defesa para acompanhar Ronaldo. Dependência excessiva de bolas aéreas e cruzamentos. Klose era muito bom nisso, mas o Brasil neutralizou bem. Oliver Kahn, embora grande goleiro, falhou no segundo gol. Conclusão: a vitória do Brasil em 2002 foi uma demonstração de futebol pragmático e inteligente. Diferente do time talentoso, mas desorganizado de 1998, Scolari criou um time equilibrado, com excelente defesa, transições letais e um ataque mortal. Ronaldo foi o grande destaque individual, mas o coletivo foi o que fez a diferença. O time era difícil de ser penetrado e extremamente letal nos contra-ataques, uma receita quase perfeita para mata-mata. Resumo tático: Brasil, organização mais compactação, mais velocidade no ataque. Alemanha, força física, mais previsibilidade. Foi o triunfo da eficiência sobre a tradição alemã. Capítulo 5. A relação obscura, CBF-FIFA e o que o Brasil perdeu. O último capítulo une todos os anteriores, porque doping, vidas duplas, cartolas criminosos e jogos suspeitos não existem no vácuo. Eles existem dentro de um sistema, e esse sistema tem nome: a relação entre a CBF e a FIFA. O Brasil é o único país do mundo com 5 títulos mundiais. Isso dá poder, mas esse poder foi historicamente usado pelos cartolas para negociar vantagens dentro da FIFA, não para melhorar o futebol brasileiro. Ricardo Teixeira foi membro do Comitê Executivo da FIFA por 24 anos. Durante esse período, o futebol de base brasileiro definhava, a infraestrutura dos clubes se deteriorava, mas os contratos de TV e patrocínio da CBF cresciam, e grande parte do dinheiro não ficava no Brasil. Existe uma teoria, documentada por jornalistas investigativos como Andrew Jennings, que dedicou a vida a investigar a FIFA, de que a relação entre as federações sul-americanas e a FIFA era de troca, votos nas eleições internas da FIFA em troca de proteção das federações, proteção para fazer o que quisessem dentro de casa, sem auditorias independentes, sem prestação de contas, sem consequências, e o Brasil pagou o preço. Não em títulos, ganhamos 5, pagamos em gerações de jovens talentos que nunca chegaram a lugar nenhum, porque o sistema os comeu. Pagamos em bilhões de reais de dinheiro público em estádios que viraram elefantes brancos. Pagamos em uma seleção que chegou na Copa de 2014, em casa, e perdeu de 7-1. 7-1. Para muitos, aquele placar foi o símbolo de um colapso, mas o colapso não começou no campo, começou nas salas fechadas, onde homens de terno decidiram que o futebol era deles. A essência da relação de troca. Segundo Jennings, a relação entre a FIFA e as federações regionais, como a Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, e a CONCACAF, Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe, era baseada em um intercâmbio de favores que garantia a perpetuação de dirigentes no poder e o desvio de fundos. Essa troca envolvia principalmente votos em eleições da FIFA. Dirigentes de federações menores, especialmente de países com menos influência no cenário global do futebol, eram cooptados a votar nos candidatos apoiados pela cúpula da FIFA, como Sepp Blatter. Em troca, recebiam benefícios financeiros, projetos de desenvolvimento de futebol de base, muitas vezes superfaturados ou desviados, e outras vantagens. Direitos de transmissão e marketing. A venda de direitos de transmissão de grandes eventos, como a Copa do Mundo e torneios regionais, era um dos principais focos de corrupção. Jennings documentou como empresas de marketing esportivo pagavam propinas milionárias a dirigentes da FIFA e de confederações para garantir contratos de exclusividade, que eram então revendidos por valores muito maiores, gerando lucros exorbitantes para os envolvidos. Manutenção do status quo. Ao garantir a lealdade das federações através desses benefícios, a liderança da FIFA assegurava sua reeleição e a continuidade de um sistema opaco, onde a fiscalização era mínima e a prestação de contas quase inexistente. Mecanismos de corrupção e figuras envolvidas. Jennings detalhou como essa relação de troca se manifestava em casos concretos. Compra de votos. O jornalista afirmou que Sepp Blatter, por exemplo, pagaria qualquer preço para que Jack Warner lhe desse 35 votos cruciais nas eleições presidenciais. Jack Warner, ex-presidente da CONCACAF, foi acusado de desviar milhões de dólares destinados ao desenvolvimento do futebol e de solicitar subornos em troca de votos para sedes de Copas do Mundo. Propina em direitos de marketing.
Jennings foi fundamental na denúncia de propinas de 9,5 milhões de dólares americanos pagas a Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, e 1 milhão de dólares americanos a João Avelange, ex-presidente da FIFA e sogro de Teixeira, pela empresa de marketing esportivo ISL, para garantir contratos de exclusividade em patrocínios da Copa do Mundo. Esse caso foi investigado pela Justiça Suíça e se tornou um escândalo mundial. Desvio de fundos de desenvolvimento. A FIFA destinava milhões de dólares para o desenvolvimento do futebol em países membros, mas, segundo Jennings, grande parte desses fundos era desviada para fins pessoais de dirigentes. Ele citou o caso de Warner, que recebeu milhões para construir um centro de excelência em Trinidade, mas utilizou os recursos para enriquecimento próprio, transformando-se em um magnata imobiliário. Salários e benefícios exorbitantes. Jennings também expôs os salários e benefícios luxuosos dos dirigentes da FIFA e das federações, que incluíam voos de primeira classe, hospedagem em hotéis 5 estrelas e diárias elevadas, tudo pago com os recursos da organização, que Blatter chegou a descrever como uma ONG. O papel das federações sul-americanas. As federações sul-americanas, representadas pela Conmebol, eram peças-chave nesse esquema. Dirigentes como Ricardo Teixeira, Brasil, Júlio Grondona, Argentina, e Nicolás Leoz, Paraguai, ex-presidente da Conmebol, foram frequentemente citados nas investigações de Jennings como beneficiários e articuladores desses esquemas de corrupção. A influência desses dirigentes era crucial para garantir os votos necessários nas eleições da FIFA e para controlar os lucrativos contratos de direitos de transmissão e marketing na região. Jennings argumentava que a corrupção na FIFA tinha raízes profundas, com o esquema corrupto tendo nascido no Brasil na década de 70, com a ascensão de João Avelange à presidência da FIFA, e continuado sob a gestão de Joseph Blatter. Consequências e legado. As incansáveis investigações de Andrew Jennings, muitas vezes em colaboração com o FB, foram cruciais para desvendar a teia de corrupção na FIFA e levar à prisão de diversos dirigentes em 2015, incluindo o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Seu trabalho forneceu a base para as investigações que culminaram no escândalo conhecido como FIFA-GAT, que abalou a estrutura do futebol mundial e levou a reformas significativas na governança da entidade. Jennings, banido das conferências de imprensa da FIFA por suas denúncias, é lembrado como um dos mais importantes jornalistas investigativos do esporte, cujo legado reside em sua persistência em expor a verdade e lutar pela integridade do futebol. Chegamos ao final, e agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você chegou até aqui, você não é o tipo de torcedor que aceita a versão oficial. Você quer saber o que está embaixo. E o que está embaixo do futebol brasileiro, como você viu hoje, é muito mais sombrio do que qualquer derrota em campo. Doping que nunca foi investigado como deveria. Jogadores vivendo duplas vidas enquanto vestem a camisa que representa 200 milhões de pessoas. Cartolas que foram presos por crime organizado enquanto gerenciavam a instituição mais amada do país. Amistosos com padrões que investigadores internacionais classificam como suspeitos e uma relação com a FIFA que serviu aos dirigentes, não ao futebol. Isso não é uma história sobre vilões e heróis. É uma história sobre o que acontece quando ninguém faz perguntas. E nós fazemos perguntas aqui. Se esse vídeo abriu algo na sua cabeça, se inscreve no canal para não perder as próximas revelações, porque na semana que vem a gente vai trazer mais curiosidades e sobre o lado escuro do futebol. Curte e compartilha. Escuridão FC, até lá!